Nosso trabalho irá abordar a cromatografia por afinidade. Primeiramente, é muito importante nós falarmos que a cromatografia por afinidade vai se diferenciar dos outros métodos, por estar relacionada a propriedades biológicas e funcionais das espécies que interagem, a proteína a ser separada e a fase estacionária. Portanto, podemos dizer que o mecanismo de separação envolvido é a afinidade biológica, e as propriedades envolvidas na técnica serão a alta capacidade dependente do ligande, a seletividade e a alta velocidade. Além de que o uso dessa técnica só será recomendado após a redução dos contaminantes por métodos econômicos. O método possui diversas vantagens, como sua alta especificidade, a utilização de alto volume da amostra, a purificação de proteínas a partir das misturas biológicas em uma etapa, separação de formas nativas e desnaturadas da mesma proteína e a remoção de pequenas quantidades da proteína de interesse a partir de altas quantias de proteínas contaminantes. O objetivo da cromatografia por afinidade está relacionado ao refinamento de moléculas existentes em uma mistura bioquímica, se baseando em um isolamento seletivo de proteínas, possuindo 3 etapas. A primeira, adsorção bioespecífica, a segunda, etapa de lavagem e a terceira, estágio de eluição. Além disso, nós podemos ter uma variedade de aplicações dessa técnica, como, por exemplo, a purificação de proteínas, análises de componentes bioquímicos e biomedicinais e a elucidação de mecanismos de sistema de interação bioquímica. Falando agora a respeito dos fundamentos da técnica, temos que a cromatografia por afinidade consiste basicamente na utilização de uma fase estacionária contendo um ligante mobilizado com afinidade seletiva a um componente da fase móvel, sendo esse componente a molécula-alvo. A ligação dessa molécula-alvo à fase estacionária vai poder ocorrer por meio de ligações de hidrogênio, interações iônicas, pontes de sulfeto ou interações hidrofóbicas, sendo todas elas reversíveis. Portanto, desta forma, todos os outros componentes presentes na fase móvel, exceto a molécula-alvo, que vai ficar retida na fase estacionária, se eluem sem que ocorra modificação. A molécula-alvo poderá ser purificada do ligante mobilizado por meio da lavagem de coluna com solução tampão com pH elevado ou mais baixo, que de forma competitiva pelo ligante irá liberar essa molécula-alvo. Após a separação da molécula-alvo do ligante, vai poder se realizar a coleta por meio de coletor de frações ou válvula de fracionamento. Esta técnica possui uma elevada seletividade, com utilização quase que específica para produtos biológicos. Além disso, é uma técnica de cromatografia com caráter tanto preparativo quanto analítico. Temos aqui um exemplo de cromatografia de imunoafinidade. Nesse caso, possuímos uma coluna com anticorpos imobilizados e uma amostra contendo o produto a ser purificado. Devido à especificidade da interação antígeno-anticorpo, apenas o produto de interesse vai se ligar ao imunoadsorvente, seguida de uma etapa de lavagem em que nós teremos a remoção do material não retido, como por exemplo as impurezas presentes no fluido ou aqueles que não se ligaram ao imunoadsorvente. E por último, nós teremos a etapa de eluição, onde será utilizado um solvente, nesse caso pH, para reduzir a afinidade do antígeno em relação ao anticorpo, nos restando apenas o produto de interesse, que será removido da coluna. Agora iremos abordar a respeito das técnicas da cromatografia por afinidade. Antes de começarmos a falar sobre as técnicas, acho interessante nós sabermos o conceito de adsorvente, que é basicamente uma superfície sólida, insolúvel, porosa e com alta área de contato, e que será composta por duas partes, a matriz ou suporte, mais o ligante. Como abordado anteriormente, esse tipo de processo imobiliza o ligante na superfície interna da matriz porosa, e para isso temos que ter a seleção da matriz e do ligante. Começando a falar sobre a seleção da matriz ou suporte, é possível ter uma grande variação de materiais para compor a matriz desse adsorvente, e podemos classificá-los como inorgânicos, polímeros orgânicos sintéticos ou polissacarídeos. E esses materiais possuem um alto desempenho cromatográfico, fornecendo uma alta resolução. Dentre deles podemos destacar a agarose, partículas porosas de alumina, celulose, sílica de porosidade controlada, dextrana,
poliacrilamida e outros polímeros. É importante falar que estes componentes não devem interagir com proteínas, possuindo, portanto, características hidrofílicas. Também não podem ter outros grupos reativos e devem possuir uma boa porosidade, com poros grandes o suficiente para facilitar a adsorção da proteína-alvo. Também é necessário que tenham boas propriedades mecânicas, que devem permanecer após o tratamento químico. Devem ter números suficientes de grupos ativos essenciais nas ligações covalentes cruzadas e devem ser mecânica e quimicamente estáveis para o tratamento. Agora, falando um pouco sobre a seleção do ligante, é muito importante nós sabermos o que é um ligante, que é simplesmente o agente que vai se ligar diretamente à proteína-alvo que irá ser purificada. Nós podemos também encontrar variados ligantes, como corantes, proteínas, polissacarídeos, polinucleotídeos e pequenas moléculas. E é necessário que esses ligantes possuam ligações de afinidades específicas e reversíveis, que possuam também grupos modificados que vão permitir que eles sejam acoplados à matriz sem perder sua atividade. O processo de eluição vai ser essencial para a separação da proteína desejada. Ele requer a completa dissociação do complexo adsorbato-adsorvente. O adsorbato deve ser diluído em altas concentrações em um pequeno volume de solução. E esse processo de eluição, ele apresenta dois métodos, o método seletivo e o método não seletivo, sendo o método não seletivo o mais utilizado. Esses métodos consistem basicamente em que o seletivo utiliza propriedades naturais das interações bioespecíficas das proteínas e o não seletivo irá usar propriedades, num geral, físico-químicas, como a mudança de pH, efeitos de temperatura, também irá utilizar proteínas desnaturantes, entre outros. Falando agora a respeito das suas aplicações industriais, temos que esse método é um método bastante eficiente para fazer tanto análises quantitativas como a identificação das proteínas, assim como também para a separação e purificação em escala industrial de biopolímeros naturais. Entre eles, podemos citar o plasma sanguíneo e matéria-prima de reatores bioquímicos. Temos também alguns exemplos desse sistema de purificação, como a proteína tripsina, como suporte da matriz quitosana, e a proteína lipase, como suporte da matriz agarose. Na indústria farmacêutica, esse método é bastante utilizado para refinar materiais e analisar compostos químicos, para o controle da qualidade na indústria alimentar e para detectar toxinas nos alimentos. Esta técnica também possui limitações, como o alto custo do ligante a ser utilizado, a necessidade de imobilização do ligante na coluna de cromatografia e também requer bastante cuidado no uso caso queira reutilizar a coluna para outros ciclos de separação. Podemos concluir, então, que a cromatografia por afinidade é uma técnica amplamente utilizada na etapa de purificação em indústrias de produção de biológicos, isso devido à sua alta seletividade na separação de moléculas, porém também é uma técnica com algumas limitações que devem ser levadas em conta na escolha do melhor método para purificar a molécula-alvo do processo.